Vocês conhecem a Vulfenita? Muito prazer, meu nome é Vulfenita e vamos conversar um pouquinho sobre esta amiga incrível que traz para a gente chaves para que novas conexões sejam feitas, como é a função de todo cristal. Eu sempre trago aqui que cristais são sintonizadores de frequência, eles não nos dão nada, não nos tiram nada, eles apenas possibilitam que nós acessemos o que já possuímos. Nós possuímos tudo, infinitas possibilidades sempre. O que nos falta às vezes são as chaves, as senhas, para que a gente possa abrir esses potenciais, esses tesouros que estão ocultos em sua maioria. E a chave que a Vulfenita vai nos trazer é muito ligado à questão do nosso corpo emocional, que é a grande armadilha da existência, porque nós temos que entender o seguinte: corpo emocional é o que nós temos como uma dádiva para alavancar nossa evolução. O corpo emocional é responsável por todos os registros das emoções, das experiências, e é o que nos possibilita a criação da nossa sensibilidade, o desenvolvimento da nossa sensibilidade, as percepções mais profundas, um campo que depois será intuitivo, mas ele começa muito nesse corpo emocional para que depois possa, ao evoluir, ser trabalhado, se transformar em intuição. Então é a base, é a origem de muitas funções de corpos superiores. Então o corpo emocional é aquele corpo que nós temos que agradecer a ele, porém, ele mal compreendido, ele vira o nosso grande desafio, porque é a ele que vai alavancar a evolução, é ele que vai trazer para nós os grandes desafios dessa existência. E por que eu estou falando do corpo emocional? Para falar sobre a Vulfenita. Porque uma das formas de nós entendermos a frequência, a assinatura energética de cada cristal, a identidade vibracional de cada um deles, é compreendendo a estrutura molecular do cristal, que no reino mineral são 7, mas uma estrutura que é amorfa, ou seja, sem estrutura. Quando a gente junta a estrutura molecular com a química, nós temos aí de fato uma identidade do cristal. Então é daí que a gente tira muita coisa. Para que esse cristal serve? Como que ele vibra? Qual é a personalidade dele? Que é essa junção dessa estrutura molecular aliada à química. E a estrutura molecular da Vulfenita é uma estrutura muito especial, que é a estrutura tetragonal, que é uma estrutura que nós possuímos poucos minerais disponíveis relacionados a ela. E eu sempre, quando eu dou aula de corpos sutis, esse assunto eu aprofundo no meu curso de corpos sutis e os cristais, que ele é todo baseado na estrutura molecular dos cristais. Eu sempre digo isso, que de todas as estruturas moleculares, das 7 famílias que existem, a tetragonal é a mais difícil da gente encontrar representantes dela. As pedras não são aquelas comumente encontradas, e parece que isso faz parte desse plano cósmico, que é até para você encontrar uma pedra que é ligada à estrutura tetragonal, que é ligada ao nosso corpo emocional, requer garimpagem, requer vontade, não é tão fácil assim. E é assim que são as nossas emoções. Essa trilha que a gente segue das emoções é sempre um labirinto, é como um jogo, você tem que ir conquistando cada fase, ganhando os seus méritos, os seus prêmios, para poder liberar essa energia para as fases seguintes. E quando a gente entende a Vulfenita ela é uma pedra que eu acho a natureza muito linda ligada a ela, porque ela é tetragonal, então ela é ligada ao corpo emocional, e ela tem muito chumbo na sua composição. Chumbo é ligado a Saturno na alquimia. A força tetragonal, que é o corpo emocional, tem uma ligação alquímica com a Lua, que representou as nossas emoções. Então a gente já pega de cara esse eixo que na astrologia é o Câncer Capricórnio, é a Lua Saturno, que possibilita que a gente dê uma estrutura e uma forma às emoções quando bem trabalhado, bem conduzido. E uma linda reflexão dela é: que forma você tem dado às suas emoções? Porque se a gente imaginar que toda essa natureza do corpo emocional
quando ela fica desequilibrada, ela fica sem forma, que é exatamente o estado de desequilíbrio. Quando a gente resgata a nossa geometria sagrada perfeita, a gente vai dando uma forma. E qual a forma das suas emoções? Você tem dado formas belas, harmoniosas, você tem colocado recipientes bonitos, harmônicos, para que essas emoções floresçam, ou as formas das suas emoções não estão tão agradáveis assim? E a vulfenita, o que ela vai trazer? Ela vai fazer com que a gente se conscientize dessa capacidade, dessa habilidade de nós lidarmos com as nossas emoções, mas sem nós sermos levados por ela. Então, a gente, quando lida com o corpo emocional, a gente tem duas possibilidades. Ou você por ele é engolido, ou você aciona uma camada mais sábia do seu eu, que aí está já no plano mental, mental concreto, mental abstrato, causal, que já é mais sábio ainda, e você vai dando direção a essa emoção, você vai formatando essas emoções para que elas não fiquem como crianças que estão soltas, sem nenhuma supervisão. O nosso corpo emocional, na maioria das vezes, ele é imaturo. Essa é a grande questão, né, que a gente, quando entende assim, a humanidade como um coletivo, a gente entende que muitas vezes a gente está ainda no jardim da infância, da existência, das experiências. E quando a gente vê seres que já estão numa dimensão mais sublime, mais sutil, numa dimensão superior, que a gente chama de mestres, nem sempre encarnados aqui, em outras dimensões, eles já não têm mais aquela oscilação emocional, aquelas tintas fortes, carregadas das emoções que nós temos. Eles já olham para as coisas de forma mais indiferente, as coisas já não os atingem tanto assim. Então, um sintoma que o nosso corpo emocional ainda está muito imaturo, está muito nesse jardim da infância, é quando a gente começa a ser atingido por tudo, ser reativo a tudo. Parece que todo o universo está contra você e você reage àquilo, como se tudo que foi dito, pensado, falado fosse em relação a você. E quando você começa a criar uma certa indiferença, eu chamo isso da indiferença sábia. Aliás, quem fala da indiferença sábia no reino mineral, que é o comando dela, é a apatita. É quando a gente já conseguiu alquimizar esse corpo emocional e trabalhar muito mais das dimensões superiores do nosso ser do que do corpo emocional. Esse corpo emocional já foi trabalhado, já foi transmutado para o que ele tem que ser, um degrau de aprendizado, e não aquele local que você escolheu ficar. Então tem muitas pessoas, em relação ao corpo emocional, que escolheram ali ficar. E são essas pessoas que estão joguetes das emoções, dos seus impulsos, dos seus vícios, dos seus hábitos, de padrões de comportamento, todos eles inconscientes, porque afinal de contas o corpo emocional está muito ligado ao nosso padrão da inconsciência, que é o padrão da lua, é o padrão do subconsciente, é aquilo que a gente não percebe, quando percebe já fez, é a reação que quando você se dá conta, ela já tomou conta de você. E quando a gente começa o processo evolutivo de autoconhecimento, a gente entende que essa dimensão do ser é necessária, porém, ela não pode ficar correndo solta, como se deixa, porque ela não vai fazer coisas interessantes, ela vai agir em função de um momento, ou em função de um desejo, ou em função de um padrão de agressividade que a gente não consegue trabalhar na gente. Enfim, são aquelas emoções todas que fervilham e que quando você as solta, elas podem dar em qualquer explosão externa ou implosões internas, e as duas não são tão interessantes. Então, quando você começa a trabalhar esse corpo emocional, ele deixa de ser aquela coisa carregada nas tintas e começa a ficar com tons mais pastéis. Não é à toa que os mestres falam, né? Se um grande mestre vir uma pessoa, energeticamente eu digo, né? Com um corpo emocional muito vibrante, muito colorido, com cores muito berrantes, falei, esse ser tá, ou está numa fase muito descontrolada das suas emoções. Aí vê aquela pessoa com o seu corpo emocional já mais suave, mais tomzinho pastel, né? Aquele rosa bebê, aquele azulzinho bebê. Essa pessoa já está mais conectada às suas dimensões mais sutis. Então, toda vez que a gente está muito denso, a gente precisa de muito volume na vida.
E quando eu digo isso, gente, a gente está aqui encarnado com um corpo emocional predominante. E esse corpo emocional vai nos fazer ficar numa montanha-russa constantemente. E quando a gente pensa, às vezes, que transcendeu, vem outra emoção e te pega, mas a gente está aqui para isso. Então eu não estou falando isso como um tom assim de julgamento ou de hierarquia. Ah, aquela pessoa que hoje está num tom pastel é melhor que a outra. Não, porque a gente está. E a gente, enquanto estiver aqui encarnado, estaremos. E o nosso desafio vai ser sempre trabalhar essas emoções. Mas quando você pega aquela pessoa, né, que está muito na densidade das suas emoções, com esse corpo emocional muito saliente, muito predominante, ela precisa de muito volume, ela precisa de muito sabor, ela precisa de muito tumulto externo, porque esse corpo emocional desgovernado, descontrolado, faz com que a gente não tenha serenidade interior, que a gente não consiga administrar as coisas daquela perspectiva mais sábia, que é mais impessoal ou mais imparcial. E a gente se envolve com tudo, e a gente precisa desse barulho todo, até muitas vezes para fugir dessa necessidade que o nosso eu vai nos trazendo, da gente migrar para um lado mais sábio, que é mais sereno. A serenidade é sempre proporcionalmente inversa a esse turbilhão de emoções. Quando a gente vai aprendendo a observar a vida, a meditar, a observar as nossas emoções, a gente até as tem, até entra nos altos e baixos, mas a cada momento você consegue mais observá-las, dialogar com elas e menos entrar naquele furacão, se tornando aquela intensidade toda que gera estragos, gera prejuízos, porque se não gerar estrago externamente, gera internamente, com toda aquela corrente de hormônios densos do estresse que a gente libera quando está nesses altos e baixos. E isso, gente, é a força da vulfenita, que sendo do sistema tetragonal, que sendo um sistema ligado ao ajuste do nosso corpo emocional, vai nos trazer a força do chumbo, que é uma força saturnina, é uma força que apara arestas, que não deixa sobrar. Por isso que toda vez que a gente tem essa conexão dessa pedra ligada ao nosso processo interno, a gente vai começar a perceber onde nós estamos sendo excessivos, onde aquelas emoções estão tomando conta, tirando aquela perspectiva da nossa inteligência ou da nossa escolha, que é muitas vezes quando a gente fala assim, nossa, eu perdi a cabeça, eu não sei onde eu estava, né? Quem fez isso? Eu estava fora de mim. São expressões que a gente usa quando a gente quer dizer que fez uma besteira, né? Fala, não sei como que eu pude fazer aquilo, ou ter aquela reação, porque a gente sente que quem comete isso que a gente chama de uma grande besteira, é um eu que a gente não se identifica com ele, porque você sabe que você tem um eu que, se puder dar um segundinho para respirar, para avaliar, para dar aquele passo atrás, reage de uma outra forma, pode buscar recursos e soluções mais inteligentes, mais sábias, mas de repente, sem mais nem menos, você é tomado por aquela força da reação. E é quando a amiga vulfenita vai ajudar que a gente reorganize esse corpo emocional a tempo dele ficar sob a inteligência dos corpos superiores. A força da vulfenita lembra muito aquele momento que você chama o seu adulto para conversar com a sua criança. Porque eu gosto muito de ter essa percepção pelo seguinte, porque se a gente pensa assim, não tem jeito, eu sou uma pessoa muito imatura. Ninguém é uma pessoa muito imatura, nem uma pessoa muito sábia, nem uma pessoa muito séria, nem uma pessoa muito descontraída. Nós somos tudo, temos facetas. Qual é a que você está dando mais vazão? Para qual situação o seu adulto está aparecendo mais, ou a sua criança? E todos têm que ter espaço, todos têm algo a nos ensinar. Mas chega um momento que um ganha uma força muito grande e você tem que chamar para conversar. Mesmo assim, se esse adulto muito sério começar a ganhar muita força, sua vida vai ficar também esquisita. Você também tem que trazer para um aprendizado com a sua criança. Então, esses movimentos, eu gosto muito de fazer isso em práticas meditativas. A vulfenita ajuda muito nesse momento, onde você tem que chamar o seu adulto para conversar com a sua criança. Mas aquela criança que nesse momento ou está birrenta demais, ou está descontrolada, está achando que pode fazer tudo sem limite, e a vulfenita vai
ajudar que essa conversa seja produtiva e não repressora. Por isso que ela é uma pedra muito boa quando ela aparece na nossa vida. Em geral, a gente está passando por esse processo de autoconhecimento nesse sentido, de começar a investigar a voz do nosso adulto, a voz da nossa criança, como eles conversam entre si, ou por que eles não têm conversado. Então pensa agora numa situação, olha bem para a Vulfenita e pensa assim numa situação que você precisa agora, nesse momento, chamar esses dois para estarem juntos. Então, às vezes, a gente está numa situação profissional, por exemplo, que você está com a sua criança descontrolada, você está achando que pode chutar o balde, fazer de qualquer jeito, não está respeitando o limite. Aí, às vezes, você tem que trazer esse adulto para te dar uma orientação. Claro que esse adulto pode vir através da sua consciência, pode vir através de um sonho, mas pode vir através de um terapeuta, de um amigo, de alguém da família, até de um chefe, que vem e te chama e fala, olha só, você não acha que você está muito irresponsável nessa situação, que você deveria se dedicar mais? Então traz aquele componente que a gente chama na astrologia de saturnino, que está implícito aqui na Vulfenita, para a roda, né? Traz para a roda. Imagina assim, na sua vida pessoal, você está muito descontrolado, desregrado, totalmente assim, entregue ao plano dos desejos, fala, que maravilha, e às vezes está te trazendo consequências, a indisciplina. Aí chega ou um sonho, ou você mesmo, ou alguém, porque tudo no fundo é a mesma coisa, e fala para você, você não acha que está na hora de você ter mais limite? Às vezes a gente tem algum mal-estar físico que nos dá esse toque. A vida o tempo todo, gente, está nos trazendo toques, está nos trazendo mensagens, basta que a gente tenha olhos para ver. Quando não é pelo sonho, é por pessoas que chegam na nossa frente, vídeos que chegam na nossa vida, livros, e aí fala, vem cá, não é hora de você dar uma paradinha, ter mais disciplina, remodelar um pouco a sua vida. Isso tudo é assunto de Vulfenita, que é essa linda combinação do nosso eu mais sensato, sério, e o nosso eu mais infantil, imaturo, que às vezes está louco para que alguém o resgate. Então, né, porque o nosso eu imaturo, no fundo, ele está pedindo que venha uma força mais segura, que dê segurança, que tire ele dos abismos. Mas esse alguém, ou essa mãozinha que a gente recebe, é só para nos lembrar que o único resgate que pode ser feito com esse nosso eu imaturo é do nosso eu superior que mora dentro da gente. Então, procura ele dentro de você. Claro que um terapeuta, uma pessoa de fora vai facilitar que você encontre, mas a última palavra é sempre sua. E a Vulfenita, quando chega na sua vida, ela vai trazer essa linda conjugação. Essa pedra é maravilhosa, então ela não é fácil de achar, mas mesmo que vocês não tenham uma Vulfenita, eu sempre falo aqui que a gente quer trabalhar cada vez mais os cristais multidimensionais, os cristais etéricos, que eles não estão nessa dimensão física. Quanto mais essa era nova que está se aproximando ficar, a gente vai ativar a força do nosso chakra frontal, que é a força do terceiro olho, é a força que abre a tela mental para que a gente crie a nossa realidade, crie as nossas ferramentas, e vai chegar um momento que a gente vai precisar de ferramenta física nenhuma. Toda ela estará aqui na nossa bagagem, no nosso reservatório. Temos que treinar para isso. Então, eu convido que vocês, nesse momento agora, olhem para a beleza desta florita que eu ofereço para vocês, porque quando um cristal chega, quando uma mensagem chega, quando um símbolo nos chega, é a hora que ele se revela para você. Isso pode ser através de um vídeo como esse, pode ser chegando às suas mãos físicas, pode ser você recebendo essa informação por um livro, por uma mensagem. É o momento que aquela energia foi acoplada no seu campo, ela está se revelando. Se esse vídeo chegou para você agora, olha fixamente para esta Vulfenita. Olha sem piscar. Olha procurando esvaziar pensamentos, impressões, julgamentos. Olha e inspira profundamente pelo seu terceiro olho
toda essa frequência que este poderoso cristal emana. E ao expirar também pelo nariz, você vai expandir e propagar por todo o seu campo esta informação. Vá fazendo estas respirações conscientes de conexão, permitindo que a força que organiza o seu corpo emocional, abrindo o campo da inteligência, da sabedoria, se manifeste em todos os seus pensamentos, em todos os seus sentimentos, em todas as suas palavras e em todas as suas ações. O comando da Vulfenita é: eu me sintonizo com a frequência da Vulfenita e me conecto com a estabilidade emocional. Eu agora escolho viver na estabilidade emocional. Eu sou estabilidade emocional. Inspira profundamente, retém o ar, vire a cabeça para trás e continue mantrando mentalmente: eu sou a estabilidade emocional, eu sou a estabilidade emocional, eu sou a estabilidade emocional, e sopre o ar com bastante força. Deixando que esta linda frequência de luz ilumine todo o seu ser agora. Saudações cristalinas. Namastê.